Olá, futuros aprovados no concurso nacional unificado. A gente tem mais uma disciplina aqui, língua portuguesa. Falamos de CRAS aqui, ó. Sesgran-Rio, né? É a banca que vai realizar o concurso do CNU. Então, vamos resolver aqui umas questãozinhas de CRAS. Vamos aqui, escriturário, prova de escriturário do Banco Banrisul, né? Banco do Rio Grande do Sul, né? 2023. Ó, o acento grave indicativo de CRAS está empregado de acordo com a norma padrão. Onde é que está correto? De acordo com a língua portuguesa. A conclusão dos projetos durante o ano de 2020 foi realizado à custa, tá aqui, ele colocou aqui, ele está perguntando aonde está correto, certo? Tá aqui, ó, à custa. Quando tiver essas expressões, à custa de, à espera de, são locuções prepositivas. Então essas locuções prepositivas, elas levam crase. Então se tiver essas expressões à custa de, à espera de, então já leva a crase. Então aqui tá certo aqui. Então essa aqui a letra A já está correta. Vamos verificar as outras alternativas por que estão incorretas. A preocupação da empresa com os funcionários destinados a catalogar os arquivos. Olha só, a catalogar. Pessoal, aqui ó, catalogar é um verbo no infinitivo, ó. Infinitivo. Se tiver diante de verbo no infinitivo, o que é infinitivo? Tipo, jogar, catalogar, objetivar, dançar, terminou em A. Se fosse catalogado, né, particípio. Se fosse catalogando, gerúndio. Então, infinitivo é termina em A. Tipo, catalogar, brincar. Então, diante de verbo infinitivo não se usa crase. Então, essa crase aqui, ó, está incorreta. Diante de verbo, a brincar, a catalogar, a dançar. Entenderam? Então, isso aqui está incorreta. A letra C, a valorização da ética em uma instituição é uma oportunidade de integrar todos os funcionários dos mesmos objetivos e se aplica a diversas situações. Nesse caso aqui, ó, esse A aqui, porque para acontecer a crase tem que ser um A do artigo mais a preposição. Então essa palavra aqui está no plural. Então aqui não vai levar a crase porque se fosse as diversas, estaria correto. Aí teria sim, se tem um S é porque tem um, teria comprovado que tem um artigo. Então tem um artigo com a preposição. Como não tem, está diante de uma palavra no plural. Então não vai haver crase, está errado, entendeu? Está errado. Ó, o conjunto de valores individuais ou coletivos, vou subir mais um pouco aqui, ou coletivos que orientam as relações sociais deve garantir o cumprimento daquilo que é necessário por toda a comunidade. Olha só aqui, ó, por toda a comunidade. Aqui, porque sempre a crase é em relação a uma regência verbal ou nominal, por toda a comunidade. Esse A aqui é só o artigo, a comunidade. Por exemplo, não tem regência por toda a, então ela está falando aqui por toda a comunidade. Então não tem um artigo aqui, ó. Entenderam? Não tem uma regência aqui, ó. Por toda a, não. A comunidade já está falando. Então aqui não tem crase, que não tem a regência para aparecer ou a preposição. Tem só esse a comunidade que acompanha o substantivo, né? Então por isso que está errado. Tem que ver a regência. Por isso que crase está dentro lá de regência. Os indivíduos estabelecem a principal meta de suas vidas a fim de alcançar a realização. A mesma coisa aqui, ó, alcançar algo. Então, alcançar a realização. Esse A aqui é só artigo, alcançar algo. Não tem uma regência, esse alcançar a algo, né? Esse verbo aqui
transitivo direto, alcançar algo. Agora, se fosse transitivo e alcançar a algo, não existe isso. Aí sim, alcançar a algo, não. Ele alcança algo. Verbo transitivo direto, então objeto direto. Então não tem o a da regência da preposição a. Então aqui esse a é só artigo, por isso que está incorreto, não vai haver crase. Segunda questão, de acordo com a norma padrão, língua da portuguesa, o sinal indicativo de crase está corretamente empregado em. Onde é que está correto? Braille, isso aqui foi tirado no texto, Braille é um personagem do texto. Braille, mas o que interessa é a relação à crase. Braille foi forçado a superar a sua cegueira. Mesma coisa, a superar. Superar, verbo no infinitivo, lembra? Objetivar, alcançar. Então, diante de verbo do infinitivo, não temos crase. Aqui está incorreto. O professor referiu-se a um aluno brilhante. Detalhe. Referiu-se a. Aqui tem o a da regência, sim. Mas o problema é que aluno está no plural. Ou o aluno está no masculino. Certo? Então, a crase, por exemplo, a pessoa, a alguma coisa, como diante de nome no masculino, não vai acontecer a crase. Se referir, porque tem que ter o a. Preposição tem. Referiu-se a. Mas o a? Artigo. Não é a aluno. Não é o aluno. O aluno não é masculino. Então, diante de palavra masculina, não vai haver crase também, por isso que está incorreto. Braille não foi reconhecido até que se consolidasse a oficialização do seu método. Pessoal, nesse caso aqui, até que se consolidasse, é um verbo intransitivo que não requer complemento. Não requer complemento, foi reconhecido até que se consolidasse. Se não precisa de complemento, não vai nem aparecer o a da regência, o a como preposição. Então, esse aqui, ó, a oficialização do seu método. Esse a é apenas artigo, porque consolidar, ele é intransitivo, não vai ter nem complemento. Porque se não tem complemento, como é que vai ter o azinho para ser a preposição? Certo? Tem que ser a preposição mais artigo. Então não tem nem complemento, certo? Nesse caso aqui, o consolidar ele é intransitivo. Então está incorreto aqui, ó. Esse a é apenas artigo. A oficialização de seu método, certo? Ele queria ensinar a todos. Mesma coisa aqui, ó. Além de estar no plural, por que eu estou falando? Não é só porque está no plural, é porque está no masculino, certo? Todos. Diante da palavra todos, está no masculino. Então, aqui não tem crase. Então, está errado. Essa palavra aqui masculino está no plural também. Aqui está no singular. É o que eu expliquei lá atrás. As inúmeras. Inúmeras está no plural. As inúmeras. Coisas. Situações. Certo? Então, diante desse pronome aqui, ó. Pronome indefinido aqui, ó. Todos. Então, diante desse pronome aqui, não teremos a crase, certo? E aqui, todos estavam à espera. Opa, locução prepositiva. Lembra no início? A espera de um milagre. Diante de locuções, às custas de, à espera de locução prepositiva. Geralmente lá na prova eles vão colocar essas, são as exceções. Né, a regra geral. Então fica ligado questão de locuções prepositivas, onde vai haver crase. Então essa é a alternativa correta, letra E, certo? Aqui na terceira questão, de acordo com a norma padrão língua da portuguesa, o uso acento de grave, indicativo de crase é obrigatório com a palavra, certo? A capacidade criativa do brasileiro é um privilégio que leva soluções favoráveis a empresas de diferentes setores. Vamos lá. Favoráveis a. O azinho da preposição tem, mas está faltando o a de quê? O a do artigo. Bora ver se tem artigo. Bora ver se aqui tem artigo. Ó, se cabe um artigo.
Empresas não está no plural? Aqui não está. Por isso que já está errado. Esse A aqui é apenas preposição. Sabe como é que a gente tem certeza que aqui teria um artigo se aqui tivesse um S? Favorável às. Aí sim, seria a crase A. Mas como está só o Azinho, esse A é apenas preposição. Porque essa palavra está no plural. Se ela está no plural, tem que ter um artigo aqui, ó. Tem um artigo, mas teria que ter um S aqui também, certo? Então, por isso, essa palavrinha aqui está diante de uma palavra feminina, tá ok, mas está no plural. Se aqui fosse as, aí seria acraseado, certo? Diante de palavra no plural, só que aqui está incorreto. A segurança em saúde e a violência são temas que a maioria da população considera como os maiores obstáculos a serem superados. Pessoal, detalhezinho aqui, ó. O que está implícito aqui, ó? Que a maioria da população considera como os maiores obstáculos para, esse A é como se fosse um para serem superados. Então aqui não tem só o para, né? Representando o para, né? Uma preposição. Se tem só preposição, falta aqui um artigo. Cadê esse artigo? Não cabe o artigo aqui. Então está incorreto isso aqui. As ações de inclusão social colocaram o nosso país em um patamar superior em relação a outros países em diferentes épocas. Vamos ver aqui, ó. Opa, mesma coisa aqui, ó. Essa palavrinha aqui está no masculino e está no plural, mesmo que fosse feminino, né? Aqui já não cabe. Esse azinho aqui é apenas a preposição. Por quê, professor? Com relação a regência, tá vendo? O nome. Poderia perguntar, se fosse prova do SESC, sabe para que se perguntaria isso aqui? A regência lá da palavra a outros países, relacionada a quem? A regência de quem? Da palavrinha relação, tá vendo? Relação a outros países. É assim que o SESC pergunta. Essa regência relacionada a outros países, né? Está relacionada com a palavrinha, relação, porque relação requer regência a, relação a. Só que aqui, outros, é uma palavrinha do masculino, certo? E não tem um S, mesmo que tivesse, não faria sentido, as outros, né? Está diante de uma palavra masculino no plural, entendeu? Então aqui está errado. O objetivo das instituições com o bem-estar de seus funcionários é ajudá-los a cuidarem. Ó, pessoal, ajudar é tanto transitivo direto e indireto. Ajudar algo, ajudar a alguém. Só que tem um detalhe: ajudar a, tem até o azinho de preposição, mas falta o que? O a artigo. E aqui não cabe a cuidar, entende? Esse a apenas preposição, é por isso que está incorreto. Os empresários passaram a dar mais atenção à função que sua organização desempenha na sociedade. Vamos lá. A dar mais atenção a. Esse a é uma regência nominal. Atenção a. E a função é uma palavra substantivo. Então esse a aqui cabe um artigo. O a função e o a de atenção, preposição. Atenção a e a função. Tá vendo? A função, o a acompanha. Então aqui tem uma crase. Entenderam? Porque você tem que ver a regência primeiro, porque ela tem a regência nominal e a regência verbal. Você tem que ver a regência do verbo. Mas isso aqui é a regência nominal. Atenção a. Tá vendo? Dá mais atenção a quê? Aí aqui a função. A função, esse azinho também é artigo. Olha, ó, acompanha o substantivo. A preposição mais artigo, preposição. Então, a letrinha E. Então, pessoal, aqui mais um assunto relacionado a português, língua portuguesa para o seu concurso do CNU, certo? E nos veremos nos próximos encontros.